Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento você, meu amado irmão, minha amada irmã, que nos assiste em casa, graça e paz da parte do Senhor. Eu quero te convidar neste momento, aleluia, a se colocar, você aqui no templo, que já está em pé, em casa, coloque a mão no seu coração e vamos iniciar a nossa oração adorando a Deus, amém? Aleluia, por todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, a Deus nesta noite. Te louvamos, Senhor, a Deus independente das circunstâncias, Senhor. A Deus, nesta noite nós te adoramos, Senhor, independente, Senhor, das situações, independente, Senhor, dos aborrecimentos, independente das dívidas, independente da situação financeira, independente de uma enfermidade, independente de um aborrecimento na família, Senhor. Ah, Deus, independente de qualquer coisa, Senhor, nós queremos nesta noite dizer que nós te amamos, que nós te adoramos. Ah, Deus, dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é o Deus que nos livra, é o Deus que nos leva à rocha mais alta, onde nós não alcançamos. O Senhor é aquele que nos guarda, Senhor, ah, Deus, das ciladas do diabo, do inimigo de nossas almas. É o Senhor que nos fortalece, ah, Deus, nos dias mais difíceis, Senhor. Onde a gente às vezes olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém ali. Mas o Senhor está ali conosco. Deus, queremos te louvar e te agradecer, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, nosso Paizinho querido que está no céu. Ah, Deus, glorificado, exaltado seja o Senhor. Ah, Deus, queremos dizer que a sua mão ela é poderosa para nos livrar. Queremos dizer, Senhor, que o teu braço é longo e ele nos resgatou, Senhor, do lamaçal. O Senhor é aquele, ah, Deus, que nos trouxe, Senhor, ah, Deus, e nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Aleluia. Ah, Deus, que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bondade continue sendo derramadas sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, que o Senhor continue conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um louvor ao Senhor nesta noite. Amém. Aleluia. Senhor, nós queremos, Senhor, agradecer por ter dormido, acordado e lutando, Senhor, durante o dia. Porque a tua mão, Senhor, teve sobrado. Se não fosse, tu estivesse no nosso lado. Já aconteceu tanta coisa no dia de hoje e tu, Senhor, já nos deu vitória, estamos aqui intactos. É um motivo, Senhor, de exaltar, glorificar o teu santo nome. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Então, Senhor, nós queremos, Senhor, não só vir aqui, mas nós queremos adorar, Senhor, o nosso lado. Porque, Senhor, tu mereces, Senhor, toda a nossa adoração. Tu és, Senhor, exaltado.
céu, na terra. Aleluia, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 130, ou acompanhe aqui o telão. Aleluia. O Salmo de número 130 diz assim. Perdão. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas
pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. E ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O salmista, nesse cântico de romagem, ele clama o Senhor. Ele está aqui aflito, desesperado, e ele clama a Deus. E às vezes a gente fica assim, aflito e no desespero. Pastor, o que eu faço? Clama a Deus. Faz igual o salmista. E é interessante, porque ele diz assim: Senhor, se observares só as iniquidades, só os pecados dos homens, quem vai sobreviver? Quem vai ficar de pé? Quem subsistirá? Ele está dizendo aqui. Contigo, porém, está o perdão. Quero dizer para você nesta noite que o nosso Deus é um Deus de perdão. Deus está disposto a perdoar, mas nós temos querer estar disposto a buscar esse perdão e a perdoar também. Na oração do Pai Nosso, ali fala assim: perdoa-me assim como eu também perdoo. Para a gente ser perdoado, a gente precisa perdoar. Você sabia disso? Então, amado e amada do Senhor, saiba que o Senhor tem o perdão. E nesta noite, nós vamos orar pedindo perdão. O salmista continua dizendo: olha, a minha alma anseia por ti. Ele está dizendo assim: Deus, eu quero o Senhor, eu te quero. Eu quero mais que tudo na minha vida. Que ele diz assim: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Olha só que interessante que ele faz. Mas pastor, por que os guardas? Porque o guarda, ele tira plantão, né? Ele vira 24 horas. E ele só vai embora quando o quê? Quando amanhece. Aí está dizendo só: eu anseio mais o Senhor que o guarda, que para chegar de manhã e ser rendido, para ir embora para casa. Eu tenho sede do Senhor. E ele finaliza no versículo 7, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Hoje, a igreja é o Israel de Deus, né? Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele acaba se tornando o Israel de Deus. Aleluia. Né? Então, que possamos confessar o nosso pecado, pedindo perdão a Deus, e que a gente possa ter anseio pela sua presença nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça ou coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós, Senhor, com temor e tremor e reverência, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Nossas falhas, nossas iniquidades, transgressões. Ah, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por aquilo que nós pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que olhamos, pelas nossas atitudes, todas essas coisas. Se algo fizemos que, Deus, desagradou o Senhor. Deus, contra alguém, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Se fizemos algo contra algum irmão ou irmã, ou vice-versa, que o Senhor venha fazer um movimento santo, para que haja liberação de perdão, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja salvação na casa dos teus filhos e filhas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus? Amém. Aleluia. Aleluia. Hoje eu vim até o Guamachê ali. Aí eu fui uma beleza minha.
E quando eu cheguei lá, ela estava consolando uma vizinha dela lá, que semana passada o esposo dela foi trabalhar e só ele tomava conta da casa, fazia, ele era o provedor. Eu só sei que aconteceu alguma coisa no Rio, o carro, o ônibus fechou e ele, eu só sei que ele perdeu a perna, quase que morreu. E aí eu estava olhando, qual é a nossa preferência? Buscar o Senhor enquanto podemos, ou deixar acontecer, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Se o Senhor não fizer, eu não vou fazer. Nós temos que saber disso. E muitos de nós queremos ter mais razão do que Deus. Mas eu quero falar para cada um de nós: dá preferência ao Senhor, porque depois Ele vai te recompensar. Não conta se não for eu. Às vezes você perde um ônibus, você fica desesperado porque você vai chegar atrasado. Mas para a casa de Deus, até parece que Deus não está nem aí para você. Mas que nós possamos mudar nossas atitudes, nosso pensar e fazer aquilo que Deus quer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. Senhor, formoso é tua paz, eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça acende a chama.
Glória a Deus. Vamos orar, igreja, pelos dízimo e oferta. Pai querido e amado, em nome de Jesus, entra o Senhor no Santo dos Santos e peço, Senhor, misericórdia na vida do teu povo. Que o Senhor abra a janela dos céus e abençoe a vida dos meus irmãos, cada um, Senhor, na vida financeira de cada um, Jesus. Que o Senhor seja com eles, Senhor, no dia a dia, nas dificuldades. Que o Senhor abra a porta de negócios. Que o Senhor abra, Senhor, a porta de emprego. Que o Senhor, Pai, traz, Senhor, o teu melhor para cada irmão, Senhor. Repreende o devorador e o migrador, Senhor, em nome de Jesus, na vida do meu irmão. Que faça, Senhor, tocar no coração dos dizimistas e dos ofertantes. E que eles possam ter um verdadeiro encontro contigo e dar testemunho, Senhor, da tua palavra. Porque tu és um Deus verdadeiro. É o mesmo de ontem e o de hoje. Tu não deixarás de faltar mantimento na casa dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Já te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Amado e amada do Senhor, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim, amém? Marcos 10,
versículo 17. E a palavra do Senhor diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado. Talvez algumas versões está dizendo guardado, desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se, o que, igreja? Triste, porque era dono de muitas propriedades. Pai, no nome de Jesus, ainda nesse espírito de louvor, de adoração a Ti, nós queremos Te louvar pela Tua palavra, que é perfeita para nós e se renova a cada dia em nossas vidas. Fala conosco, ó Espírito Santo, aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Este homem, este jovem, como nós acabamos de ler aqui na palavra do Senhor, ele era uma pessoa que seguia à risca todos os mandamentos do Senhor. Ali. Se ele vivesse na nossa época, eu diria para vocês que ele era um cristão, um crente, genuíno, afiado, sempre nos cultos, não rouba ninguém, não adultera, não fala mal de ninguém, né? Não dá falso testemunho. Cara assim, correto, íntegro. Mas quando Jesus toca em certo ponto, fala assim: só te falta um negócio. Ele o que, mestre? Vende tudo que você tem e aí tu me segue. Eu quero dizer isso para vocês, que a questão aqui, o que Jesus está fazendo com ele, mas pastor, está falando de riqueza? Mas Jesus não queria o dinheiro dele. O dinheiro, para Jesus dele, não era nada. E você vai me entender. Porque quando Jesus o indaga, e ele responde: mestre, tudo isso tenho observado ou guardado desde a minha juventude. Jesus, está lá no versículo 21. E Jesus o fitando, isso é, olhando para ele, diz assim: o amou. Eu quero dizer para você que a gente sempre fala que ama a Deus, né? Mas Deus nos amou primeiro. Você ama a Deus? Ama. Deus te amou primeiro. Deus te amou primeiro. Desde antes você ter consciência disso. Ainda em substância lá, no ventre lá da tua mãe, Deus já te amava e você não tinha nem consciência. E você nem existia ainda ali, não tinha nem nascido. Deus já te amava. O que eu quero dizer é o seguinte: esse homem, ele
cumpria todas as regras à risca. Mas a palavra diz que Jesus o amou. Mas em momento nenhum diz que aquele jovem amou Jesus. Porque o amor dele, entenda, Jesus aqui não estava precisando do dinheiro dele. O intuito não era isso. Mas o que ele amava, e não tem a questão, era o dinheiro. O amor dele não era por Jesus, era pelo dinheiro. Ele era um cumpridor de regras da igreja. Mas não tinha amor por Jesus. Então você pode ser um cumpridor de regras da igreja, vir aos cultos, ser um dizimista, você deve ser, participar da escola dominical, que você deve participar, ter assiduidade nos cultos de quarta-feira, nos cultos de domingo de manhã e domingo à noite. Mas não adianta você só trabalhar em algum ministério, estar numa célula, mas não adianta ser só um cumpridor de regras. Se o nosso amor não for em Cristo, não estiver em Jesus, de nada adianta. Porque você só cumpre regra. É aquele jogo, Valmir, só para cumprir tabela. A pessoa está até caminhando, mas o coração dela não está no caminho. E é essa lição que a palavra do Senhor disse para a gente. Onde está o nosso coração? Porque pode não estar no dinheiro. A questão aqui não é dinheiro. Não é ter dinheiro. A questão é amar mais aquilo ali do que a Deus. É amar mais essas riquezas do que a Deus. Mas às vezes você não ama mais o dinheiro do que a Deus, mas você às vezes ama mais o seu carro do que a Deus. Às vezes você tem mais amor pela sua casa do que por Deus. Às vezes você ama mais uma coisa, às vezes você coloca uma pessoa lá no pedestal, em cima da prateleira, acima de Deus. Mas pastor, eu não devo amar o próximo? Claro que sim. Amar a Deus e amai o próximo. Mas nada pode tomar o lugar de Deus. Nada. Ninguém. Então esse jovem rico era um genuíno crente, se tivesse nossos dias, mas vou falar do tempo dele, era um judeu genuíno. Cumpria todas as regras, mas o seu coração estava nas riquezas. Quando Jesus falou assim, olha, abre mão disso aí. E às vezes nós devemos abrir mão de algumas coisas para seguir a Cristo. Cada um com o seu. Mas às vezes a gente deve abrir mão de determinadas coisas para aí sim ser um genuíno seguidor de Jesus. Porque você pode ser um cumpridor de regras, mas existem coisas que Deus fala para a gente, olha, abre mão disso aí. Abre mão desse negócio aí. E a gente tem que ter forças, às vezes, para lutar contra isso. Para abrir mão. Para deixar ir. Para deixar para trás. Jesus o amou. Mas ele não amou Jesus. E aí, nós devemos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Onde está o nosso coração? O nosso coração está no material. O jovem perguntou a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna. Jesus falou, pega e vende tudo. No caso dele. Porque Jesus percebeu que ele tinha muito amor pelas coisas materiais. Às vezes eu lembro de uma situação
Lembro até de duas. Que tinha uma célula na casa de uma irmã, mas havia um apreço muito grande num tapete que tinha na sala. Ninguém poderia pisar naquele tapete. O tapete era algo assim, estou dizendo para ela, né? Era a coisa mais preciosa. E às vezes, mesmo num dia de chuva, num dia frio, ela não podia fazer a célula na sala, porque as pessoas pisariam no tapete. Então você ficava com frio ou pegando um pouco de chuva na varanda. Porque o tapete era a coisa mais preciosa que ela tinha. Irmão, tapete é para pisar. Tapete não é mais importante. Jesus mostrou que o coração do jovem estava preso às suas riquezas e não em Deus. Como diz o ensinamento bíblico, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu tesouro? Seu tesouro é a sua casa? O seu tesouro é o seu carro? É o seu tapete? São as medalhas que você tem, os troféus que você conquistou? É um diploma que tem lá na parede? E eu não estou aqui menosprezando a formação de ninguém, por favor, não é isso que eu estou dizendo. Mas onde está o teu coração? O nosso coração, em primeiro lugar, deve estar em Cristo. Aquele jovem, quando ele é colocado numa posição onde ser assim, que ele pergunta o que eu faço para herdar a vida eterna. Para a gente herdar a vida eterna, devemos abrir mão de algumas coisas na nossa vida terrena. Porque a gente não leva nada de matéria daqui. Não levamos dinheiro, não levamos casa, a conta bancária fica. Se você tiver mais alguma coisa, eu não sei, os parentes ainda vão brigar por isso. Vão ter brigas horríveis. O amor e a amizade acabam ali quando fala em dinheiro. Acabou a amizade, acabou o irmão. O parentesco ali não vai contar de nada. Onde está o nosso coração? Tem um filme chamado Poder Além da Vida, um filme interessante. É um filme meio parado, mas ele nos dá algumas lições. Tem outras coisas que eu nem concordo com tudo, mas o principal, o cerne do filme é um atleta olímpico, um ginasta, né, de Olimpíada. Ele tinha muitas medalhas, muitos troféus e quando ele está próximo a disputar a Olimpíada, ele sofre um acidente de carro. E uma das pernas dele é esfacelada em várias partes dos ossos, mas os médicos, por um milagre, conseguem manter a perna dele com parafuso, com platina, mas fica a perna. Mas o treinador fala assim, nunca mais você vai competir. E ele tenta, ele se esforça. E aí no filme, ele tem um encontro ali com Deus, e Deus vai falando com ele. E chega uma hora que ele está na universidade, e uma moça vai orar por ele. Ele anda de bengala. E para ele, os troféus e as suas medalhas eram as coisas mais importantes da vida dele. Porque ele era um competidor, ele era um cara de competição, pungente, né? Arraigado, forte ali, e acabou para ele. E quando ela vai orar por ele, ela coloca a mão no coração dele e ora por ele, e ele vira para ela e fala assim, mas eu não entendi, você não orou pela minha perna para eu ficar curado. Ela falou, porque existem coisas no seu coração que precisam ainda ser tratadas. E ele se espanta, né? Ela fala, primeiro eu tenho que orar pelo seu coração. E ele segue.
É interessante, chega uma cena, ele pega a bengala, a muleta, não lembro agora, que ele usava e quebra lá a prateleira dos troféus e das medalhas, e é como se fosse assim, uma libertação para ele. E aí Deus fala para ele, agora você vai voltar a competir. Agora você vai voltar a ser um vencedor. Porque ele entendeu que Deus tinha que ser o primeiro lugar na vida dele. Ele falou, agora, e ele treina, e ele vai, e ele ganha, e ele disputa. Então existem situações que nós precisamos resolver na nossa alma. Abrir mão de algumas coisas, deixar que o Senhor opere em nós, deixar que o Senhor trabalhe na nossa alma, na nossa mente. Coisas que nós não conseguimos deixar. Tem coisas que a gente tem que deixar ir. Tem que deixar ir. Tem coisas que a gente tem que entregar. Entrega. Né? Isso me faz lembrar de Abraão, quando Deus pede Isaac. Abraão, com certeza, com o seu coração ainda muito doído, mas ele em momento nenhum se retém em entregar Isaac. E quando Isaac pergunta a ele, mas meu pai, a gente tem a lenha, tem o fogo, cadê o holocausto? Deus proverá. E Deus proveu. Às vezes, Deus nos testa. Talvez Jesus estivesse testando esse jovem aqui. Talvez, de repente, quando ele fala, então tá bom, vou vender tudo. Não, Jesus ia falar, não, calma. Então Jesus, mas Jesus já sabia que o coração dele estava nisso. E ele se entristece. Mas Deus nos dá a oportunidade de mudança. Deus nos dá, oramos aqui, eu li o Salmo aqui, onde Deus nos perdoa, Ele nos dá o perdão. Mas a gente tem que ter anseio em buscá-lo. Ter sede dessa busca. Querer mais. Deus tem sempre mais para dar. Jesus tinha muito mais coisas para dar para esse jovem aqui do que todas as terras e gado e camelos e cavalos e cordeiros e enfim. Jesus tinha muito mais coisas. Deus tem algo muito mais precioso para te dar. E quando eu falo isso, em momento nenhum, porque eu já falei aqui que crente é inconformado, né? Quem é crente tem que ser uma pessoa inconformada com as coisas, dentro da palavra de Deus. Não é pegar nas armas e... Não. As nossas armas são espirituais. Tive a oportunidade de pegar aqui. Então, quando eu falo isso, não é para você ser uma pessoa conformada na situação que você está, não. Então, não é aquela pessoa assim, ó vida, ó azar, né? Não. Se levanta e vai à luta, porque Deus é contigo. Levanta, respira, estica o esqueleto, ergue a cabeça, estufa o peito, ó, e vai em frente. Deus é com você. Mas não coloque as coisas, porque Jesus está falando para esse jovem aqui, olha, a vida eterna é mais importante que todas as outras coisas. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui é da vida eterna. É de algo que não tem preço, não tem valor. Qual é o valor, gente, de uma alma? Qual é o preço de uma vida? Não tem valor. Não tem preço. Mas Jesus pagou um preço. Mas não foi barato. Foi de graça, mas não barato. A graça não é barata. Foi muito caro. O sangue mais precioso de todo o universo. O sangue mais precioso, foi derramado na cruz. Eu posso dizer que, sem medo de errar, que Jesus foi o primeiro doador de sangue do mundo, porque Ele deu o sangue dele para a gente.
para que a gente pudesse ter direito da salvação. Deus quer nos dar a vida eterna, mas se o nosso coração estiver nas coisas terrenas, e não precisa ser o dinheiro, mas pode ser alguma outra coisa que não é o dinheiro, a nossa salvação está perdida. E é algo interessante, porque às vezes a gente tem curiosidade, né? Aquele jovem saiu dali, aquele jovem sai dali, e acompanhe comigo, entenda, eu não estou afirmando que é, mas alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia alegam que pode ser, mas não é uma afirmação. Acompanhe comigo no mesmo Evangelho segundo Marcos, agora no capítulo 14. Capítulo 14, versículos 51 e 52. Ou acompanhe comigo ali no telão. Amém? Marcos 14, 51, 52. E diz assim: seguia-o um jovem, coberto unicamente com o quê? Com um lençol. E lançaram-lhe a mão. Pegaram. Ele estava seguindo Jesus. Ele estava vendo Jesus. Isso aqui são os acontecimentos após a prisão de Jesus. Ele está observando. Ele está vendo Cristo. Esse jovem aqui, tá? Não estou dizendo que é o jovem rico, mas alguns estudiosos alegam que pode ser. Seguia, vou repetir, 51 e 52. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Aí o 52. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Fugiu nu. Não sei se é. Mas se for, aquele jovem, ele abriu mão de tudo. Talvez naquele primeiro momento que diz, estou aqui conjecturando, tá? Que ele saiu triste dali. Talvez as palavras de Jesus ecoaram na sua alma e tocaram nele. A palavra de Deus faz isso com a gente. A palavra que a gente escuta, às vezes naquele momento ela vai causando um efeito. A palavra de Deus causa um efeito na nossa alma quando estamos disponíveis a verdadeiramente ouvir. Ouvir, dar atenção. E não só escutar, escute, não. Ouvir. Dando a atenção que ela merece. E aí começa a gerar, através da palavra de Deus, uma mudança. Talvez as palavras, conjecturando aqui, não afirmando que é o mesmo jovem, mas supondo que as palavras de Jesus ecoaram na alma daquele homem. Naquele primeiro momento ele saiu triste, mas a palavra de Deus, quando nós damos a verdadeira atenção a ela, ela fica impregnada. Em alguns momentos somos até incomodados com aquilo, a gente nem aguenta, porque a gente quer gerar uma mudança. É o efeito da palavra de Jesus. Que a salvação chegue à nossa casa. Que a gente possa abrir mão daquilo que é necessário para que a gente não perca a salvação. Que a gente abra mão daquilo para verdadeiramente não sermos só cumpridores de regras, mas verdadeiramente seguidores de Jesus. Amém. Fique de pé. Amém.
Ou melhor, ainda não, senta aí. Vamos passar, antes de impetrar a bênção, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Eu vou anunciar alguns avisos. Tá na agulha aí, Tiago? Os avisos para o telão? Eu vou colocar aqui para o pessoal de casa ver. Amém? Primeiro aviso. Ah lá, primeiro aviso. Concílio local. Isso é, concílio aqui da nossa igreja. Quando? Domingo agora. Dia 30. Que horas? 9 horas da manhã. Nós todos aqui são membros. Você que nos assiste. Você que é membro, você que está aqui hoje no templo. Você não está sendo convidado, você está sendo convocado a estar aqui no templo às 9 horas da manhã para o concílio local, onde vamos tratar de alguns assuntos importantes. Então teremos aqui um livro de chamado, de presença, perdão, e é necessário, e é bom que a igreja participe dessas coisas, amém? Aleluia. Isso é bom, né? A igreja ser participativa. Próximo aviso, Tiago. Subida no monte, quando? Agora, essa sexta-feira, depois da manhã, dia 28, entre 20 e 20 e 30, chegando aqui na porta da igreja, onde estaremos reunidos. Você que quer subir conosco lá em Várzea das Moças, 9 horas lá, ok? Pastor, posso ir direto? Pode. Às vezes a pessoa está em um lugar, está no trabalho, quer ir direto? Pode ir direto. Aguarda, a gente chega lá. Ou você vem aqui para a porta da igreja. Eu vou, o Tiago vai. Não sei se Eduardo vai. Vai também. E eu e o Tiago vamos estar com o carro. A gente pode dividir aqui as pessoas, né? Nos carros. E a gente segue. Próximo aviso. Dia da Saúde. 12 de setembro, sábado, das 9 da manhã às 13 horas. A gente vai estar vendo para pegar já os panfletos, para que a gente venha distribuir, que você possa colaborar entregando, se possível, em mãos. É a melhor forma. Vamos ter aqui aferição de pressão, teste de glicemia, orientação nutricional, olha, dicas de saúde, exame de vista, exame médico, enfim. Será um dia que a Igreja Metodista em Itaipuaçu, ela se volta para um trabalho. E nós temos oração também nesse dia aqui, tá? Os pastores ficam aqui orando, com outros irmãos também. O Rosimar já esteve aqui com a gente, né, orando, né? Participando, a Aparecida também teve. Né? Às vezes fica algumas irmãs também orando aqui, tá? Então, o dia de saúde que a Igreja Metodista, pela graça, misericórdia e bondade de Deus, consegue oferecer para a comunidade de Itaipuaçu. Essa é a função da igreja. Portas abertas para Itaipuaçu. Não é só para a gente não, ó. Vai atender a população de qualquer bairro de Itaipuaçu. Aí se tiver alguém de Inoã, manda, vem aqui, porque aqui é mais rápido. Você vai enfrentar uma fila do SUS. E às vezes até mesmo plano de saúde você quer um encaminhamento para o médico. A gente tem uma médica aqui, que é a doutora Jane, nossa irmã Jane, que vai estar aqui e pode dar um encaminhamento para você. Amém? Mais um aviso, retiro. Tem do retiro aí? Amém? Vou botar aí do retiro. Retiro 25, 26 e 27 de setembro, retiro. É o 4º retiro de impacto. Serão dias assim gloriosos na presença de Deus. Claro que o sítio que nós vamos estar, quem foi no ano passado, viu que o sítio é muito bom. Os quartos têm ar-condicionados, são quartos tipo suíte. Você não vai dividir banheiro com um montão de gente, tem um banheiro ali que divide para algumas poucas pessoas. Tem a piscina.
Claro que a gente vai ter um momento de descontração e de lazer, mas estamos indo lá para buscar mais de Deus, experiências com Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito bom. Amém? Ali, o pastor Luiz já me deu até o tema. Eu vou ser o preletor de sábado de manhã. Tá? Ser o preletor de sábado de manhã. Já me deu o tema aqui. Já estou trabalhando para Deus abençoar. Amém? Vai ser assim. Serão dias do derramar do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar pelos pedidos de oração? Tivemos uma excelente notícia ontem, né? Pastor Luiz, aliás, mais de uma notícia boa, né? Essa semana, a Flávia está em casa, o pastor Alexander, qual toda Niterói está, e outros municípios estão orando, ele está bem, está quase indo para a enfermaria, está quase saindo do CTI ali, vamos continuar nossas orações. E o pastor Luiz fez uma cirurgia, está em casa, está com a sonda, está lá assistindo o culto, com a sonda não impede nada, né? Se ele pudesse, ele estava aqui agora, mas o médico falou, não pode, tem que ficar em casa, né? Aleluia, mas ele vai estar conosco aqui no concílio, domingo pela manhã, então vamos orar agradecendo a Deus e vamos orar pelos pedidos de oração, amém? Aleluia. Pai, no nome de Jesus, é com muita alegria, Senhor, que nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Luiz, a qual, Senhor, passou por um procedimento cirúrgico com sucesso, com bênção e com graça do Senhor e as orações dos santos, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, por ouvir a oração da tua igreja, Senhor. Teu filho está em casa, está no momento, Senhor, de repouso, mas domingo estará aqui conosco, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Continuamos, Senhor, orando pela vida do pastor Alexander, Senhor. Ah, Deus, a qual foi acometido desse câncer de intestino. O Senhor teve que passar por uma cirurgia, a Deus, muito evasiva, mas o Senhor tem dado graça, o Senhor tem operado, o Senhor tem estado lá naquele CTI, daquele hospital, Senhor, ser com teu filho. Ah, Deus, traz ele, tira ele do vale da sombra da morte, Senhor. Ah, Deus, dá, Senhor, a recuperação dele. Deus, encaminha ele para essa enfermaria, Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, a tua igreja, ah, Deus, em unidade, tem orado pela vida dele, Senhor. Ah, Deus, no nome de Jesus, te agradecemos pela vida da Flávia, que já está em casa, graças a Deus, Senhor. Ah, Deus, eu apresento aqui, Senhor, todos esses pedidos de oração, a pedidos diversos, a pedidos de cura, a pedidos de conversão, a pedidos, Senhor, talvez de uma aquisição de uma casa, de um emprego melhor, a Deus, de uma providência financeira, de um novo aluguel, um lugar para morar, eu não sei, Deus, Senhor, de uma restauração familiar. Pai, são tantos os pedidos que o Senhor sabe de todas as coisas. Deus, atenta, inclina, como diz o salmista, Senhor, inclina teus ouvidos à nossa oração e à nossa súplica, Senhor. Deus, no nome de Jesus, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo escape, Senhor, para a honra e glória do teu nome, que sejam dados, Senhor, aqui nesta igreja, muitos testemunhos, Senhor, Deus, para glorificar o Senhor na terra. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus, fique de pé, aleluia, agora sim, amém. Estenda a sua mão, receba a bênção, aleluia, glória a Deus. Que você tenha uma semana abençoada, que você tenha uma semana de respostas de Deus. Lembre-se que Deus é bom, amém, aleluia. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as preciosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja na terra. E a igreja diz: amém. Palmas para Jesus. Deus te abençoe.